Olá! Hoje vamos mergulhar numa passagem assim super intensa do Gênesis, o capítulo 32. A gente está falando de Jacó, né? 20 anos fora, Isso. e agora ele está voltando para casa. Ele está bem de vida, família grande, riquezas, mas tem um fantasma no caminho. O medo de reencontrar o irmão Esaú. Aquele a quem ele enganou, né? A tensão é palpável. Totalmente. Então a ideia hoje é explorar essa encruzilhada dele. A estratégia, a fé meio hesitante e, claro, aquele encontro noturno, misterioso que muda tudo. Vamos usar como base as bíblias de estudo Holman e NAA para tentar entender a fundo esse personagem tão complexo. É um momento crítico. Jacó tá voltando da Mesopotâmia, da casa de Labão, né? Rico, sim, mas ao mesmo tempo muito vulnerável. Ele tá para entrar na Terra Prometida, mas antes precisa confrontar esse passado mal resolvido com Esaú. E a história já começa com algo interessante. Jacó está viajando e anjos de Deus o encontram. Uhum. Ele até chama o lugar de Maanaim, que, pelo que as notas dizem, significa 2 acampamentos. Será que isso era um sinal, tipo o acampamento dele e o de Deus, uma proteção divina? Pode ser, né? Uma indicação de amparo divino. Mas olha só, essa sensação de segurança parece que evapora rapidinho. Pois é, porque logo em seguida o medo bate forte. A realidade se impõe. Exato. Aí ele age rápido. Manda mensageiros na frente lá para a terra de Sair, onde o Esaú estava, território de Edom. Ele toma a iniciativa, né? Tentando controlar a situação antes mesmo dela acontecer. Totalmente pragmático, mesmo com medo, e a mensagem que ele manda é muito, muito calculada. Sim, as instruções são bem claras. Para os mensageiros chamarem Esaú de meu senhor. E ele mesmo se coloca como teu servo Jacó. Isso, aí ele resume a história. Olha, fiquei com o Labão esse tempo todo, prosperei, tenho gado, servos, e o objetivo, achar graça aos olhos de Esaú. É quase uma submissão, né? Sem dúvida. Uma abordagem diplomática clássica para desarmar o outro. Se colocando como servo, ele meio que inverte a posição que ele roubou lá atrás, com a bênção. E mencionar riqueza tem um duplo sentido, né? Como assim? Bom, por um lado, mostra que ele não está voltando para pedir favor, não está necessitado. Por outro, mostra que ele tem recursos, talvez até para, sei lá, compensar Esaú de alguma forma. Mas o foco principal é claro, ele quer uma recepção pacífica. Tá tentando aplacar a raiva que ele espera encontrar. Só que o tiro parece sair pela culatra, né? Porque a resposta dos mensageiros é assustadora. Com certeza. Eles voltam e dizem, olha, fomos falar com seu irmão Esaú, e ele tá vindo ao seu encontro. Até aí, talvez. E tem 400 homens com ele. 400. Isso não parece um comitê de boas-vindas, né? De jeito nenhum. 400 homens era tipo um pequeno exército particular na época. Para Jacó, isso só podia significar uma coisa: vingança, guerra. A reação dele é imediata. Temeu muito e angustiou-se. É visceral. Super compreensível. Mas o interessante é que o medo não paralisa ele. Não mesmo. Impulsiona para ação. De novo a estratégia. Isso. Ele pega tudo que tem: pessoas, rebanhos, camelos, e divide em 2 grupos. A lógica é meio sombria, mas faz sentido do ponto de vista dele. Se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo talvez escape. É um plano de contingência total, aceitando a possibilidade de uma perda enorme, mas tentando garantir que algo sobreviva. E aí aquele nome, Maanaim, 2 acampamentos, ganha outra camada, né? Verdade. Como as notas sugerem, pode ser o acampamento de Jacó e o dos anjos. Ou pode ser essa divisão interna do próprio Jacó. A estratégia humana de um lado, a necessidade de Deus do outro. Ele está jogando em 2 frentes, mas a confiança em Deus parece abalada pela ameaça real, concreta. É uma mente calculista tentando controlar o incontrolável. E é nesse auge do medo, da estratégia, que ele faz algo notável. Ele para e ora. Sim, essa oração nos versículos 9 a 12 é um ponto alto. Super sincera, reveladora. Não é uma oração protocolar, é um grito de desespero mesmo. Totalmente. Ele começa invocando o Deus dos pais dele, Abrão, Isaque, e o Senhor. E as bíblias de estudo até comentam que essa pode ser uma das primeiras vezes, talvez a primeira, que Jacó usa o nome da aliança, YHWR, o Senhor, de forma tão pessoal na oração.
Isso sugere talvez uma nova profundidade no relacionamento, né? Forjada ali no desespero. Ele lembra a Deus da própria ordem divina. Volte para sua terra e eu farei bem a você. E aí vem a confissão que para Jacó é, uau, sou indigno de todas as misericórdias. E de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Reconhecer a própria indignidade, isso é enorme para ele. Gigantesco. E ele faz o contraste, né? Com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos, e essa menção aos 2 grupos é fascinante. Liga a estratégia humana de sobrevivência aos 2 grupos para a fuga com a bênção divina que o enriqueceu os 2 grupos como sinal de prosperidade. É como se dissesse, olha o que o Senhor fez por mim, mas agora tudo isso está em risco por causa do meu passado. E a súplica é direta, sem rodeios. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu tenho medo dele. Isso. Tenho medo de que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. O medo é bem específico, né? Pela família. Muito humano isso, ele não está pensando só nele. E ele termina como? Se agarrando de novo à promessa de Deus. A promessa da descendência incontável como a areia do mar. É um ciclo na oração, né? Começa com Deus, desce pro medo humano, sobe de novo para a promessa divina. Exato. Mostra essa luta interna dele tentando conciliar a fé que ele quer ter com o pavor que ele está sentindo. E depois dessa oração tão carregada, ele não fica parado esperando. Não, a fé o move, mas ele continua agindo. Prepara um presente para Esaú. E que presente! Épico. Uma fortuna em animais. Centenas de cabras, ovelhas, camelos, vacas, jumentos. Uma quantidade enorme. As notas dizem que presentes assim eram usados na diplomacia antiga para, acalmar reis, buscar favor. É um gesto calculado, sem dúvida. E não é só o valor, né? O jeito de entregar também é estratégico. Sim, muito bem pensado. Ele não manda tudo junto. Divide em rebanhos menores. Isso, um atrás do outro, com espaço entre eles. A ideia parece ser criar um efeito em cascata. Ah, tipo, cada leva de presente que o Esaú encontra é um novo impacto. Exatamente. Para ir quebrando a resistência dele aos poucos, talvez. E a instrução para o servo que vai na frente de cada grupo é repetida várias vezes. São de teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo vem atrás. Para martelar a mensagem, né? Paz, submissão, presente. Isso. O próprio Jacó diz qual é a intenção no versículo 20. Com o presente que vai na frente, vou aplacar a ira dele. Depois eu o vejo pessoalmente e talvez ele me receba bem. Ele está usando a riqueza que veio indiretamente da bênção que ele roubou para tentar comprar a paz. É o Jacó de sempre, usando a inteligência e a estratégia. Só que agora, talvez com um objetivo diferente. As notas mencionam aqueles provérbios sobre presentes que acalmam a ira. Ele está usando um princípio de sabedoria prática, talvez ainda com pé na manipulação, mas o fim declarado é a reconciliação. É como se a velha natureza estivesse sendo usada para algo potencialmente bom. Bom, o plano dos presentes está rolando. Chega a noite. E que noite! A noite que muda tudo. Ele faz todo mundo atravessar o rio Jaboque, esposas, filhos, tudo. Garante que estão seguros do outro lado. Mas ele fica para trás, sozinho. Isso. Sozinho na escuridão. E é nessa solidão, nessa vulnerabilidade, que acontece o inesperado. Um homem aparece e começa a lutar com ele. Não é briga de palavras, é luta física mesmo. A noite inteira, até o amanhecer. O texto não diz quem é, mas a luta é real, intensa. E o mais doido, o tal homem não consegue vencer Jacó fácil. Pensa na força de Jacó. Depois daquele dia todo de medo, planejamento, ele ainda luta por horas. Incrível. Aí tem um momento chave. O oponente toca na coxa de Jacó, Na articulação, e desloca. Uma lesão séria, dolorosa. que o deixa incapacitado praticamente. Mas mesmo assim, Mesmo ferido, Jacó não solta. O homem diz, me deixa aí, o dia tá raiando. E Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. que determinação.
no meio da dor, do cansaço, sem nem saber direito com quem está lutando, ele percebe que ali tem poder para abençoar. E ele se agarra a isso com tudo. É o velho Jacó buscando a bênção de novo, né? Mas agora não é com engano, é com persistência na luta. É diferente. Totalmente. E aí vem a transformação. O homem pergunta o nome dele. Qual é o seu nome? Jacó. E a resposta é: uau, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Israel. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Que momento! Vamos parar um pouco aqui. Jacó. Yaakov. Vem da raiz de calcanhar, né? Aquele que segura o calcanhar, o suplantador, o enganador. Carrega todo o peso do passado dele. Exato. E Israel. Israel. A interpretação comum é aquele que luta com Deus ou Deus luta. É uma identidade nova, dada por Deus. Não apaga o passado, mas o ressignifica. Ele lutou, persistiu e agora é definido por essa luta com o divino. Ele não é mais só o espertinho. Agora ele é o lutador de Deus. Isso. Aí Jacó, agora Israel. Tenta descobrir quem é o oponente. Pergunta o nome. Mas não recebe resposta direta, né? Não. O homem só o abençoa. Ali. E Jacó entende a magnitude do que aconteceu. Ele chama o lugar de Peniel, ou Penuel. Que significa face de Deus. E ele mesmo explica, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Isso é teologicamente muito forte. A crença era que ninguém podia ver Deus e viver. Jacó não só viu, ele lutou e sobreviveu. Quem era o homem? Um anjo, o próprio Deus numa forma visível, uma teofania. O texto deixa aberto, mas para Jacó foi um encontro direto com Deus. E esse encontro deixou uma marca física, permanente. O sol nasce, Jacó atravessa Peniel. Mancando de sua coxa. A lesão não foi só para o momento da luta. Ele vai carregar isso para sempre. E essa marca física é fundamental. O mancar vira um lembrete constante, visível, daquela noite. É símbolo da fraqueza dele, sim, mas também da força de persistir e do poder do encontro que o renomeou. É uma fraqueza adquirida na luta com Deus que ele vai levar para o encontro com Esaú. E o texto ainda explica a origem daquele costume israelita, né? De não comer o nervo da coxa, ligando direto à experiência do patriarca. Exato. Tudo conectado. Nossa, que capítulo denso. A gente começa com Jacó morrendo de medo, cheio de planos, presentes. Passa por aquela oração de pura vulnerabilidade. Aí chega nessa luta surreal que o deixa ferido, mas com nome novo, com bênção. Como a gente pode amarrar tudo isso? Quais são os grandes temas aqui? Olha, acho que tem algumas coisas bem marcantes. Primeiro, essa tensão clássica entre medo e fé. Jacó é a personificação disso, né? Como equilibrar a prudência, o planejamento humano, com a confiança real em Deus. Especialmente quando o medo parece tão lógico, a ameaça tão palpável. A oscilação dele não é um fracasso. É parte da jornada. Faz todo sentido. E a luta em si? O que ela representa? Espiritual ou pessoal, raramente acontece na tranquilidade, né? Muitas vezes é num confronto com dificuldades, com os outros, com a gente mesmo, até com nossas ideias sobre Deus, que a mudança real acontece. Jacó não sai ileso, sai mancando, mas é a ferida que marca a nova identidade. Sugere que a transformação muitas vezes envolve quebrar o eu antigo, reconhecer a dependência, carregar as marcas. Não é sobre vencer sempre, mas sobre persistir e ser mudado. E tudo isso na véspera do encontro com Esaú? Exatamente. O confronto com o passado é central. Jacó precisava lidar com as consequências das suas ações para poder seguir adiante. O medo de Esaú foi o gatilho para a oração, para a luta. É como se Deus o estivesse preparando para o reencontro, não só o fortalecendo, mas paradoxalmente o enfraquecendo fisicamente, tornando-o talvez mais humilde, mais dependente. A luta em Peniel foi o preparo espiritual para o confronto humano. E a figura misteriosa do lutador, o homem que é Deus. Isso fala muito sobre a natureza do divino e como ele interage conosco. Mostra um Deus que não é distante, sabe? Ele se envolve, às vezes de um jeito que a gente não espera, desafiador. A ambiguidade do texto convida a pensar. Deus pode nos encontrar na solidão, na luta, no medo,
E esse encontro pode ser íntimo, mas também conflituoso, deixando marcas que transformam. Não é passivo, é uma luta que molda. Realmente, Gênesis 32 é uma jornada em tanto. Jacó vai do medo paralisante à ação estratégica, ao clamor desesperado e, finalmente, a esse confronto divino que o fere, mas o redefine. Ele não é mais só Jacó, o enganador. Ele é Israel, o que lutou com Deus, mesmo que agora manque. Isso o coloca numa posição totalmente nova para o que vem a seguir, o reencontro com Esaú. E aí fica uma coisa para a gente pensar, né? Jacó fez de tudo: diplomacia, estratégia, presentes caríssimos, orou como talvez nunca antes, mas, na hora H, ele se aproxima de Esaú não só como estrategista ou irmão rico tentando comprar perdão. Ele se aproxima como Israel, um homem marcado, visivelmente ferido, mancando por causa de um encontro com Deus. A pergunta é: será que essa vulnerabilidade visível, essa fraqueza que na verdade testemunha uma transformação divina, não seria mais poderosa para desarmar Esaú do que todos os presentes e planos? Será que a força para encarar nosso passado e buscar a paz não está na nossa capacidade de controlar tudo, mas na coragem de se mostrar como a gente é, com as nossas lutas e as marcas que elas deixaram? Uma força que, talvez, nasça justamente na fraqueza que a gente reconhece?